Mais potentes geradores de energia e tem ainda as estruturas modulares fabricadas em alumínio forjado com certificação ISO 9001-2008, que garantem segurança e beleza para estruturas como academia, igrejas, galpões e muito mais. Venha para o futuro. Venha para a Talimac Construtora. São João da Barra, telefone 22 99904 8606. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 13 de setembro, de outubro, né? Melhor, 13 de outubro de 2022. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3. Ao vivo também no Face, YouTube e no Instagram. Daqui a pouco em podcast e logo mais reprise na Plena TV, que é também do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Hoje, nesta quinta-feira, dia 13 de outubro, o Instituto Nacional de Meteorologia traz a previsão aí de tempo bom para Campos com calor, ventos no período da tarde, mas com calor para hoje de 31 de máxima, 21 de mínima. Faz 24 graus agora aqui no centro, com sol. Hoje nós vamos na bancada com Arnaldo Neto e Aloysio Abreu Barbosa. Vamos conversar com o Tiago Rangel. Ele é vereador em Campos e foi eleito deputado estadual agora no último pleito, dia 2 de outubro. O Tiago está com a gente por videoconferência e já a gente vai falar sobre essa caminhada aí de campanha, essa corrida até a Alerj, né, que foi vitoriosa, com o apoio do prefeito Vladimir e também vereadores da base, além também dos seus projetos agora para a Alerj. Ainda, primeiro a gente fala um pouco sobre a sua legislatura aí, sobre o seu mandato e essa legislatura agora que é cercada de polêmicas em relação à eleição da mesa diretora e, por fim, uma avaliação também sua com relação às eleições 2022, estadual, deputado federal, senador, governador, já no Rio, no caso definido, e, por fim, uma projeção ainda sobre os candidatos a presidente da República que disputam o segundo turno. Tiago, já vou trazer o seu bom dia. Rapidamente vou passar aqui pelo portal folha1.com.br, atualizar aqui os nossos ouvintes com as principais manchetes e destaques ali do portal, né? E a gente começa já o nosso bate-papo. No oferecimento de Proteus Serviços de Saúde, Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinas, e o apoio de Green Energia Solar. Destaques do portal folha1.com.br. Vladimir reabre a Cidade da Criança com escola de aprendizagem inclusiva. O espaço, além de ofertar um parque para diversão, passa a funcionar como centro de lazer, educação e convivência inclusiva. Lula e Bolsonaro, Campos, Brasil, Playboy e Motoboy. Lula e Bolsonaro entre Campos, Norte, Noroeste e Fluminense, as pesquisas, o Brasil, o Sudeste e também, né, o Playboys e Motoboys. Essa frase aí cunhada por alunos da Unig, que foi lamentavelmente registrada em toda a rede social e também pela imprensa. Câmara de Campos aprova projeto que inclui o Refis 2022. Portugal convida campista e seus sócios para expor em feira de inovação. Lojas em Campos não abrem as portas na próxima segunda-feira, dia do comerciário. Ontem as lojas também não funcionaram. Feriado nacional e segunda-feira é dia do comerciário. Capotamento é registrado na Pelink, colisão com poste em Donana. INEA fotografa pela primeira vez gato maracajá em estação ecológica.
Familiares e amigos fazem homenagem ao arquiteto Erickson Correia. Erickson, que morreu nesse domingo, aos 60 anos, tinha o surf como uma paixão. Macaé abre processo seletivo para a saúde. São 81 vagas e as remunerações variam entre R$ 1.741 a R$ 7.875. Polícia Rodoviária Federal detém um homem e apreende mais de 39 mil pinos de cocaína na BR-101. Nesse caso, não dá para dizer que é para uso próprio. MP recomenda nomeação e posse de 600 professores na rede estadual de ensino. Essas são algumas das manchetes, alguns destaques aqui para você conferir do portal folha1.com.br. Bom, como a gente já anunciou, aqui no programa de hoje o nosso convidado é o Tiago Rangel, deputado estadual eleito aí no dia 2 de outubro e hoje vem para conversar com a gente, fazer um balanço dessa campanha, a importância dessa campanha. Primeira vez candidata a vereador, ganhou. Primeira vez candidata a deputado, também ganhou. Entrou com o pé direito aí na política. Tiago Rangel, primeiro, parabéns pela sua vitória nas eleições, né? Tomara que você seja aí dessa nova liderança aqui para a região um grande representante. Seja bem-vindo ao programa. Muito bom dia, é um prazer tê-lo aqui nesta manhã. Bom dia, Folha no Ar. Bom dia, o Cláudio, pela oportunidade, o Luiz Abreu, o Arnaldo Neto. Quero agradecer a todos os eleitores, agradecer a oportunidade, né, por estar aqui e o motivo de honra, né, de participar deste espaço que tradicionalmente, né, se debate em alto nível os desafios que apresentam pela política para a população da nossa cidade. E dizer que realmente foi um grande desafio, né, desde a minha eleição para a vereança, né, eu inicialmente, quando me coloquei meu nome à disposição para ser candidato a vereador, eu tive algumas resistências de partido e depois eu tive também alguns embates, né, dentro da nominata que eu estava, que era o PROS, né, porque ali eu consegui crescer muito politicamente e, obviamente, o partido não estava sendo montado para a minha eleição. E, por surpresa, eu fui o vereador mais votado do partido, até deixando o segundo colocado aí, fiz o dobro mais 200 votos do segundo colocado, que foi o Juninho Virgílio, né? Então, isso foi uma surpresa muito grande para mim. Mostrou que a cidade de Campos Goytacazes está apostando em novos nomes. E agora, né, como deputado estadual, nós sabemos que uma eleição de deputado é uma eleição muito difícil, é uma eleição ampla. A gente disputa com diversos candidatos do estado do Rio de Janeiro, candidatos bons, né? E desde o início eu vinha falando que a gente seria o mais votado nessa legenda do Podemos e nós concretizamos só o que a gente estava argumentando. Nós tivemos 31.175 votos, fui o mais votado de novo, a legenda do Podemos, o qual me honra muito, né? Principalmente a cidade de Campos Goytacazes, que eu tive 21 mil votos. Muito bem, deixa eu trazer o bom dia do Arnaldo Neto, logo a seguir a gente traz também um bom dia do Aloysio Abreu Barbosa. O Arnaldo Neto abrindo aí também essa pauta de hoje. Arnaldo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Nogueira, bom dia, Aloysio. Tiago, parabéns pela eleição, bom dia e bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Trago o bom dia do Aloysio, cumprimento você, Aloysio, e naturalmente importante essa presença sempre nessa bancada aqui, logo a seguir o Arnaldo starta aí então. Bom dia, Aloysio. Bom dia, Cláudio, bom dia, Tiago, obrigado pela presença, vamos estar podendo conversar nos 3 próximos blocos, parabéns pela eleição, uma bela votação em Campos. A gente falamos algumas vezes
tanto eu, quanto o Cláudio, quanto o Arnaldo. Agora a gente pode falar, né? Agora a gente pode falar. Tinham pesquisas não registradas, que a gente não podia falar naquele momento, por impedimento legal, e lei se respeita, se discute, se cumpre, né? Mas a gente estava vendo que você, em Campos, abaixo de Bruno Dauari e de Rodrigo, você tinha tudo para ser o terceiro mais votado, como de fato foi. Inclusive, chegou perto de Rodrigo, né? Bela votação, parabéns. Bom dia, Arnaldo, e bom dia, sobretudo, você, ouvinte, pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia especial aí aos motoristas de aplicativo, taxistas, e depois da orelha puxada pelos professores do IFES, professores de maneira geral. Boa, boa. Arnaldo Neto. Tiago, vamos começar pela atual legislatura da Câmara, seu mandato de vereador. Primeiro, eu queria que você contasse para a gente, você começou a falar aí sobre essa questão de nominata, lá no começo, na época do PROS ainda, na construção da candidatura. Eu queria que você falasse como que você despertou o interesse para a busca de um mandato e como você avalia esse mandato em meio a tantas polêmicas. Fiz uma busca aqui no meu blog com você, teve aquele almoço com o Rodrigo, colocaram você na oposição, depois você se aproximou um pouco mais do governo e acabou indicando cargos ali na própria EMAB, tem essa polêmica da Câmara que está em aberto, enfim, como que você avalia esse mandato e qual a sua projeção para daqui ao fim do ano, porque tem eleição da mesa ainda, né? Arnaldo, eu me sinto muito honrado, né, porque eu vim de família pobre, trabalhei ali no trailer do meu pai no mercado municipal, sempre sonhava, né, em querer ser alguém na vida e sempre tive a paixão pela política. Mas a paixão pela política é para fazer o bem para o próximo. Porque a gente sabe que através da política e a gente saber usar essa influência, esse poder que nós temos, a gente vai trazer bons frutos. Não só hoje, né, para a nossa cidade, mas hoje eu vou poder contribuir com o estado do Rio de Janeiro. E mediante essa polêmica que está acontecendo na Câmara Municipal, eu quero deixar aqui que, infelizmente, teve um pouco de dificuldade, né, de diálogo, né, do Executivo com o Legislativo, ao ponto que aconteceu essa divisão, esse racha, né, que está tendo na Câmara Municipal hoje, e isso é muito ruim, porque quem perde com isso é a população campista, falando enquanto vereador de Campos, da cidade de Campos do Goytacazes. Então, eu acho que é sempre válido o bom senso, né, o respeito, o diálogo, para que os nossos campistas que ficam na ponta não sejam prejudicados com essa disputa política. Tiago, você está eleito, você assume em 1º de janeiro, com todos os que ganharam mandato nessa eleição, pode defender presidente, vou falar isso no terceiro bloco. Mas como o Arnaldo disse, no meio do caminho tem mesa diretora no meio do caminho. A tendência é que você fique para essa votação, que é tido como fundamental para a definição política do município, ou você, antes disso, pretende abrir espaço para o doutor Edson assumir? Não, eu vou ficar para a eleição da mesa. Eu vou participar porque eu entendo que eu tenho que concluir esse ciclo do meu mandato, né, que foi confiado a mim. Então, eu vou concluir o mandato, eu vou participar. Na verdade, eu sou diplomado em dezembro e tomo posse 1º de fevereiro. Então, eu fico na Câmara ainda até dia 30 de janeiro. Então, eu vou participar de todas essas discussões da Câmara Municipal e, óbvio, que se eu puder dar minha contribuição ali para uma composição de harmonia, eu vou estar lá interferindo diretamente nessas decisões ali de candidatos e etc. Sabemos hoje, né, que nós temos um grupo formado hoje de 14 vereadores que compõem, né, a base de independência e a base de oposição, né? Mas o importante disso tudo é que a gente consiga chegar a
denominador comum e a gente ter um diálogo, né? A gente precisa ter diálogo para a gente conseguir... Deve ter entrado alguma chamada aí no meio. Já foi o CE. Primeiro caiu o áudio, depois o vídeo. Voltou. Voltou agora? Voltou. O vídeo aqui não voltou para mim, não. Tá aparecendo o vídeo. Aqui tá tudo ok. Esse telefone aqui não pode tocar normal. Então é importante a gente tentar construir aí o diálogo, o bom senso, para a gente poder dar continuidade agora, né, nesse segundo ano de governo aí do prefeito Vladimir. Tiago, há quem diga nos bastidores da política que teria acontecido um pedido do prefeito Vladimir para que você renunciasse antes para a ascensão do Dr. Edson ao cargo, até mesmo antes da eleição da mesa. Essa informação procede? Teve algum diálogo nesse sentido? Não. Teve não. Vamos falar, a gente tem falado aqui, né, que não é novidade para ninguém, não precisa nem ser analista político para isso, ou vereador, para ver que o grupo de oposição ele é muito coeso, né? Um grupo muito, várias oportunidades demonstrou isso, né? Publicamente, os pronunciamentos na tribuna, em rede social, muito coeso. Mas a gente estava falando aqui, num jogo jogado da política, que esse escândalo do CEPERJ talvez tenha tirado o principal está suspenso, né? A principal moeda de troca do controle do grupo. Enquanto o Arnaldo lembrou aqui, eu acho que ontem ou anteontem, a máquina da prefeitura continuou a moer com a RPA. Você acha que isso pode definir a eleição da mesa? Luiz, eu acho que isso não vai interferir, como mesmo você falou, o grupo lá de independência e oposição está um grupo muito coeso, né? Eu entendo, né? Volto a repetir, que tem que ter o diálogo de ambas as partes, tanto da parte governista quanto da parte de independência e oposição, para que a gente tenha um bom senso e fazer essa composição da melhor forma possível. Tiago, essa questão do diálogo, né? Eu tenho acompanhado, converso com vocês, com quase todos vocês, vereadores, sempre, vou muito à Câmara, e essa questão do diálogo é muito repetida. Todo mundo fala da questão do diálogo. A oposição cobra o diálogo com o prefeito, a base fala em diálogo constante com a oposição, e busca-se uma composição para a mesa. Sobretudo o presidente Fábio Ribeiro é quem tem atuado nessa linha de frente de composição. Mas cobram também que o prefeito participe desse tipo de conversa. Você acha que é realmente isso que está faltando? É a presença mais efetiva do prefeito nessa negociação com os vereadores? Ou não tem jeito mais de composição, a oposição deve levar a mesa no seu ponto de vista? Exatamente. Falta mais a presença do prefeito atuar, né? Ele entrar, né? Para ter diálogo, né, com os demais vereadores, mas tendo em vista, o Arnaldo, quando você já tem 14 integrantes formados para ganhar as eleições, obviamente que eles não vão querer abrir mão disso, né? Então, eu acho o seguinte, a minha opinião hoje, de Tiago, dificilmente será diferente do que a gente está presenciando. Estou falando hoje, não sei daqui a 30 dias, a 10 dias, a 15 dias. O que tem que haver é um diálogo, um bom senso, né? E, obviamente, o governo vai tentar trabalhar, vai tentar continuar trabalhando para tentar fazer o candidato que o prefeito quer, até o Fábio Ribeiro, até tem muito boa relação com ele, mas o cenário que se encontra hoje, né, é o cenário que, com essa antecipação da mesa, foi aonde aconteceu, né, todos esses episódios que vêm acontecendo até hoje. Eu acho
que antecipar as eleições lá atrás foi um erro gravíssimo. Um erro gravíssimo, que a partir dali começou a guerra, né? Começou a disputa pelo poder. E quando você antecipou a eleição naquele período, a gente tinha muitos descontentamentos de vários vereadores com o prefeito Vladimir Garotinho. Por conta desses descontentamentos, aconteceu e está acontecendo até hoje aí esse grupo, né? Esse grupo de oposição independentes, a gente vê eles muito unidos. Eu tenho diálogo com um lado e com o outro, eu me dou bem com todos ali da casa, com os 25 vereadores. Então, a gente observa, a gente sente o termômetro de como está o cenário. Acredito-se que a eleição ela tem que ser colocada, né, para ser votada o segundo PN da mesa, pelo regimento interno da casa, até dia 15 de dezembro. Caso não seja colocada para ser votada até dia 15 de dezembro, virá janeiro, pelo nosso próprio regimento da casa, o vereador mais votado, ele assume a presidência, no caso seria o Abdo Neme, imediatamente ele tem que chamar a eleição da mesa diretora, caso não seja colocada, né, a eleição para ser votada no período que o regimento ali diz que tem que ser lá em dezembro, né, até dia 15 de dezembro. A gente não pode virar o ano eletivo, né, sem que tenha a eleição da mesa. Se não tiver a eleição da mesa, assume o vereador mais votado e, de imediato, ele tem que chamar a eleição da mesa, né, porque não pode virar o ano eletivo com o presidente anterior. Então, assim, vai ter muitas discussões ainda, vai ter um lado e o outro vai tentar buscar mais vereadores, né? Eles vão tentar mais apoio, isso é normal, isso é do jogo, o governo tentar ampliar a base dele e a oposição tentar também agariar mais votos e mais apoios, né, para que eles consigam hoje ter uma eleição mais confortável. Hoje eu conto com 14 votos lá. Então ficaria 14-11 comigo aqui na base do governo. Assim, acho que a gente vai ter uma disputa muito acirrada ainda pela frente, vai ter muitas discussões ainda. Tiago, vamos chegar no final desse bloco, a gente podia fazer um bloco só sobre o município, né? Porque não falta é a história da Câmara para a gente falar aqui. Mas, enfim, temos eleições aí pela frente, plano nacional, polarizando o país. Você é um político, como o Nogueira ressaltou, muito exitoso, cuja carreira realmente impressiona, 12 candidaturas, 12 eleições, não é uma coisa comum, né? Muito pelo contrário. Precisamos absorver esses conhecimentos seus também para outras esferas. Mas, para finalizar, primeiro o Nogueira quer fazer uma pergunta depois de mim, para finalizar sobre o município, a minha participação. Duas coisas. Você falou que falta, né? É uma queixa que eu acho que une governo e oposição, e você confirmou, falta mais participação direta do prefeito nas negociações. Você confirmou isso. Vamos voltar um pouco no tempo. E eu vou fazer duas perguntas. Primeira é o que definiu. Você chegou a flertar com a oposição, né, com os dependentes, depois voltou. Arnaldo já falou aí da EMAB, mas o que fez você ficar no governo, de fato? Foi a EMAB? Foram outras coisas? O que foi? E segundo, aquela votação daquele novo Código Tributário em maio do ano passado, aquilo teve consequências desastrosas para o governo, né? Uniu a oposição, botou como aliado dele o setor produtivo da cidade, CDL, a SIC, Firjan. E, na minha opinião, né, 3 vereadores ali foram de graça do governo para a oposição. De graça. Rafael Twin, Fred Machado e Bruninho Viana. Né? E o governo, também a minha opinião, foi muito duro, muito cruel com eles, talvez. Inclusive, Twin é um negócio que é para esporte.
Como é que alguém pode ser contra o paraesporte, né? Tirou profissionais que tinham excelência nessa área há muito tempo e foram retirados por pura vendetta política, né? Eu queria que você dissesse, então, qual foi seu fiel da balança para ter ficado no governo lá atrás e se você concorda que foi um erro absolutamente evitável a saída desses três, se tivessem hoje no governo, a realidade seria outra, né? Desses 3 vereadores. Sim. Aloysio, eu me recordo bem que naquela sessão, inclusive eu e o vereador Maicon Cruz, isso já às tantas da noite, né? Acho que essa sessão chegou aí para a madrugada, acho que até 3 horas da madrugada. Eu e o vereador Maicon Cruz, nós votamos contra, dos 13 projetos, nós votamos contra de 12 e o último, que foi o vereador Bruno Viana, Rafael Twin e Fred Machado, eles não votaram o último projeto, que era o 13º, e eu e o vereador Maicon Cruz votamos os 12 projetos contrários. E o vereador, no caso o vereador Twin, Bruno Viana e Fred Machado votaram a favor dos 12 projetos. Quando eles foram ver a matéria do último projeto, foi aonde não tinha sido o acordo feito pelo Executivo, não estava ali de acordo com o acordo que eles fizeram, e aí eles não votaram. E naquela noite, todos os cargos de confiança de Maicon Cruz e o meu foram exonerados na madrugada. Eu não sei se vocês se recordam isso. Mediante a isso, houve ali um mal-estar, né, meu com o prefeito. Estou falando de mim. E aí, o prefeito chama para a gente fazer uma recomposição. Por quê? Eu fui um candidato que me elegi no palanque dele. Inclusive, eu não tive ajuda de custo para minha campanha nenhuma dele. Então, eu fiquei muito, muito ferido com aquilo tudo que estava acontecendo, porque, democraticamente, os nossos mandatos têm que ser respeitados. E eu entendi naquele momento que faltou respeito com o meu mandato e faltou respeito com a minha opinião. Como o prefeito falou no Folha no Ar, eu sou muito independente. Não tem nada que me prenda. Eu vou de acordo com as minhas opiniões. E, obviamente, como é normal na política, todos nós temos espaço na política. Fazer algumas indicações, né? Abrigar o nosso grupo, isso é normal, isso é da política. Mas não foi isso que me fez voltar, né, a estar na base do governo. Foi um diálogo que ele teve comigo, me pediu desculpas, né, pediu para eu acreditar no governo que ele iria fazer. Foi aonde a gente construiu essa recomposição de aliança novamente. Só para fechar, já avançamos aqui, meu caro Tiago. Não, só a parte da pergunta. Você concorda que a saída desses 3 vereadores, de Bruninho, você chegou aí, como a gente falou aqui, e compôs pelo Admite, que desculpa você está dizendo, mas você acha que concorda que a saída desses 3 vereadores, Bruninho Viana, Fred Machado e Rafael Twin, foi de graça, e isso definiu essa eleição antecipada de 15 de fevereiro para Marquinhos? Pode definir a eleição que vai valer até dezembro? Pode sim. Pode sim. Acho que o Executivo tomou medidas muito duras, não só com os 3, mas comigo também, naquela noite, naquela sessão, com o vereador Maicon Cruz também. E aí, ali começou, né? O desgaste, né, do prefeito, do Executivo com o Legislativo. Bom, só para fechar, meu caro Tiago, a minha dúvida é o seguinte: eu tenho falado sempre aqui que, apesar do Aloysio e Arnaldo terem já confirmado hoje aqui também,
de que o grupo de oposição é muito coeso, eu acho assim que o tempo quer dizer que está apertando, mas é um fator positivo para o prefeito com relação à eleição. Você disse que até 15 de dezembro, né? A eleição. O prefeito teve 22 meses até aqui para administrar e para conversar com a Câmara sobre essa situação também. Agora faltam 2 meses, então, praticamente 2 meses para a eleição. Há tempo, a possibilidade dele voltar a ter diálogo e reverter essa situação, ou você acha que essa coesão da oposição é inquebrável, digamos assim? Olha, muita coisa vai acontecer e a gente não pode afirmar nada, porque, como diz o quê? Paulo Feijó, que já viu até boi voando na política? O Paulo Feijó? Na política então, de campo. De Campos, já viu até boi voando? Então, você não pode afirmar nada, né, até agora, mas o governo está trabalhando para ele obter para ele fazer o candidato presidente indicado por ele, e a oposição também está trabalhando para ter mais votos, né, para eles. É normal, isso faz parte da política. Os dois lados estão trabalhando para obter mais votos, tanto a oposição quanto a situação. Basta ter maturidade e diálogo para, né, o governo construir e voltar a ter a confiança dos vereadores. Muito bem. Deixa eu pedir licença rapidamente a você, meu caro Tiago, para a gente fazer um intervalo. Tem muita gente interagindo aqui, participando, registrando aí os parabéns a você pela eleição. Até, se você me permite uma sugestão, depois pede sua assessoria para entrar lá em nossa página aqui da Folha FM e interagir com o pessoal aí, que não dá tempo de registrar o nome de todo mundo. Edmundo fez uma parte na questão do Dr. Edson, só botar uma parte do Edmundo Siqueira, por favor. Ah, sim, eu vi aqui, por favor, Luiz. O Edmundo Siqueira, que é servidor federal, blogueiro do Folha 1, acompanha muita pauta de cultura. E Edson foi marcado quando foi presidente, por uma atuação muito elogiável, né, na atenção à cultura, né? O corredor cultural instalou na Câmara, enfim. Quando você decidir passar o mandato para ele, que é seu suplente, que atuação você espera que ele tenha especificamente na área da cultura municipal, Thiago? Luiz, o doutor Edson, ele tem a marca da cultura, ele é uma referência para a cultura, né? Eu espero, assim, eu fico muito honrado, né? E dia 30 de janeiro pedi renúncia no meu mandato de vereador e deixar o doutor Edson ocupar essa cadeira que eu ocupo hoje. Então, assim, vai ser muito importante para a cultura, vai ser muito importante para o próprio doutor Edson Batista, né, que ele é um bom parlamentar, foi um excelente presidente, muito fiel à família Garotinho, né? Nós presenciamos alguns episódios lá atrás que até a prefeita chegou a ser afastada e ele não tomou posse, que ele poderia ter tomado posse como prefeito, que ele era presidente da Câmara, ele se manteve firme. Então, ele é muito fiel, muito ligado ao grupo, né? E também tem essa identidade muito forte com a cultura. Eu tenho certeza que eu vou deixar a minha cadeira para um excelente parlamentar, com muita experiência. Bom, feito aí devidamente um tema muito importante, sempre a cultura. A gente faz então essa pausa, mas é muito rápido, tá, Tiago? A você que está nos acompanhando também aí, tanto pelo Face quanto pelo rádio, YouTube ou Instagram, fique ligado, continue aí conectado. A gente volta em instantes aqui no Folha no Ar, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar Vacina e o apoio de Green Energia Solar. Quando se pensa em